Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, ainda para nos mantermos em cenário eleitoral, neste caso presidencial, para pedirmos, embaixador, que nos comente aquilo que lhe pareceu ter sido mais uma semana de prestações eleitoralistas ou à roda do eleitoralismo norte-americano, no que tem a ver exatamente com o debate onde Joe Biden teve uma prestação arrepiante, mas também queria que comentasse o facto de Donald Trump ter conseguido mais uma vitória nos tribunais. Já não é a primeira que lhe continua a manter abertas as portas da Casa Branca, não é assim? É verdade. Os, os democratas americanos decidiram, eh, tiveram a ideia, é deles, fazer um debate presidencial ainda antes das eleições presidenciais. Porque as eleições presidenciais têm lugar em novembro. Antes disso ainda vai haver as convenções dos dois partidos, e mais do que isso, não se sabe nas convenções dos partidos, teoricamente, se os dois candidatos serão estes. Dito isto, como tudo indica que o sejam, a CNN aceitou fazer um debate entre Joe Biden e Donald Trump. Um debate, digamos, há alguns meses das eleições presidenciais. E o debate o que é que mostrou? Mostrou aquilo que era já uma evidência para toda a gente. Joe Biden, sendo um personagem intelectualmente capaz com uma formulação em termos de propostas muito razoáveis, tem aparentemente, em função da sua idade, as coisas já aqui falámos várias vezes disso, tem lapsos de memória, tem lapsos na formulação das propostas, por vezes torna-se ininteligível em algumas coisas que diz. E o que aconteceu neste debate foi um espetáculo, digamos, estamos a falar de um debate de hora e meia, foi um espetáculo deprimente por parte de Joe Biden, estava num mau momento. Ao que se diz também na imprensa americana mais séria, Biden tem dias, isto é, há dias em que ele está bem, e a prova provada foi que depois do debate houve uma prestação dele num comício em que ele esteve mais ou menos bem. Eu digo mais ou menos bem, tendo a atenção que ele, para uma pessoa da idade que tem, 80 e poucos anos, digamos, está seriamente envelhecido. Mas não há sinais, digamos, absolutos de demência, mas há sinais preocupantes, do ponto de vista até físico, na sua forma de estar, o perder-se no palco, às vezes dizer uns nomes incoerentemente e tal, mas os nomes incoerentes, o engano nos nomes é uma coisa que acontece a todos nós com a idade, e a mim acontece-me aqui, já várias vezes me tem acontecido aqui neste mesmo programa. A todos nós acontece trocar um nome, dizer um nome ao contrário. Outra coisa é o raciocínio global. E Biden não estava fora do raciocínio global, mas estava sem um mínimo de chama e sem um mínimo de capacidade para discutir com uma figura que está ali ao lado e que está igual ao que era. Donald Trump, nós às vezes não seguimos muito isso, está igual ao que era. Está bullying, está agressivo, com aquele ar de desprezo pelo seu adversário, a mentir permanentemente, e isto está hoje provado por todos os fact-checkings feitos depois, disse coisas que não têm nada a ver com a realidade, mas passaram. São ditas, passaram. Como não há um fact-checking imediato, no sentido de dizer o senhor mentiu, não sei. E mesmo que dissesse mentisse, ele dizia, não é verdade, vocês é que estão enganados. Trump é assim. É uma América diferente, é uma América, e mais do que isso, como todos nós sabemos, as pessoas que acreditam em Trump, quer ele minta, quer ele não minta. É completamente indiferente. Acreditam em Trump, ponto. E Trump tem, apesar de tudo, hoje mantém um nível de sondagens muito elevado. Biden também não tem uma má prestação, digamos, ao nível dos apoios, mas esta sua passagem por este debate foi altamente debilitadora e mais do que isso, e de certa maneira deprimente para muitas pessoas que têm uma simpatia pela posição dele e particularmente têm uma antipatia pela posição de Trump e que viram ali aquela figura, digamos, em declínio. Um declínio que tem a ver com as eleições, porque vamos perceber, umas eleições presidenciais americanas obrigam a andar pelo país por os 50 estados, de um lado e para o outro. E, além do mais, estamos a falar dos próximos 4 anos. É o presidente para os próximos 4 anos. Disse, mas ele tem uma vice-presidente que pode substituí-la. É verdade, mas Kamala Harris, infelizmente, provou-se ao longo deste tempo, em particular pela sua má performance na gestão de vários dossiês que lhe foram dados por o próprio Biden, que não tem uma capacidade por aí além.
Eu sei que se calhar estou a convocar aqui os demónios do antifeminismo e do facto de ser uma pessoa de cor, etc. Tudo o que quiserem. A verdade é que a opinião generalizada nos Estados Unidos, em todos os meios, é que ela não fez uma performance substitutiva de Biden para a hipótese de uma crise. Não quer dizer que seja uma pessoa que não tenha um princípio, sentido de Estado, etc. Mas se calhar não é alguém para uma crise. Será que Biden vai conseguir? Entretanto, depois o debate dentro dos democratas no sentido de Biden é substituído ou não daqui até ao Congresso Democrático. Biden não quer sair, a família de Biden não o deixa sair, e só se ele desistisse é que era substituído. Já quase não há tempo para substituir Biden. Neste entretanto, o António falou, apareceu uma decisão do Supremo Tribunal, e é preciso perceber que o Supremo Tribunal, durante todo o tempo de Trump, foi substituindo vários membros por membros muito conservadores, e a ideologia no Supremo Tribunal é importantíssima nos Estados Unidos, como é no Brasil, que é um país com um modelo parecido. E o que é que aconteceu? Aconteceu que Trump recebeu uma espécie de um voto de imunidade por muitas das acusações de que era alvo relativamente aos acontecimentos naquele dia do ataque ao Capitólio, julgo que é 6 de janeiro de 2021, e nesse dia de ataque ao Capitólio, digamos, há uma acusação de que Trump teria instigado as pessoas a irem, e nós que vimos na televisão os vários episódios desse dia, na maioria de nós está convicto que Trump incitou essas pessoas a irem. E agora foi-lhe dada alguma imunidade. Volto a dizer uma coisa, que é, há vários processos contra Trump, algum em que ele foi condenado já, mas nada disto inibe Trump de ser Presidente da República e de candidato à presidência da República. Mais do que isso, a lá limite poderia estar na cadeia e estar a esfiar o Estado americano. Disse, isso não tem sentido nenhum. É a lógica americana, é uma lógica diferente, é uma lógica dos pais fundadores, é uma lógica da legitimidade última daquele que é eleito pelo povo, independentemente de tudo aquilo que ele fizer. O povo é que escolhe por cima daquilo que são as responsabilidades de natureza judicial da pessoa. Não há um capitis diminutio judicial no caso de um presidente ser um criminoso, digamos. Ninguém é bom ou mau, é apenas um candidato. Mas Joe Biden queixou-se um pouco exatamente disso, de que as decisões do tribunal podem estar a estragar a capacidade, vamos dizer a coisa desta forma, a capacidade dos norte-americanos escolherem um bom. Pode, é evidente. O tribunal tem um papel importante, é um órgão com um poder. Já tem uma enorme intromissão em questões eleitorais, como é claramente visto, não é? Tem, e questões de fundo, por exemplo, a questão do aborto. O Tribunal americano, nos últimos tempos, digamos, no fundo, impulsionado pelos juízes mais conservadores que Trump lá tinha colocado, passou a questão da decisão do aborto, que estava decidida a nível federal, da autorização do aborto a nível federal, para o nível dos Estados. O que deu origem a que os Estados mais conservadores andassem para trás em relação a algo que já estava há 50 ou 60 anos, já mais ou menos normalizado no quadro americano. E, portanto, o Tribunal tem uma importância grande. E não quer dizer que os juízes sejam desonestos, não é essa a questão. Está a interpretação ideológica das leis é que tem um papel muito grande, e os Estados Unidos é isso mesmo, quer dizer, e Biden, que não tem a hipótese de nomear mais nenhum juiz, ou julgo que tinha a hipótese de nomear um juiz, mas isso não desequilibra o tribunal a seu favor, quer dizer, e também para olhos europeus é sempre um pouco estranho vermos um tribunal desequilibrado ideologicamente para um lado ou para o outro em função dos tipos que morrem e que são substituídos, e se isso acontece durante um presidente conservador ou durante um presidente mais progressista. É dramático. Dito isto, António, sendo dramático ou não, eu gostava de fazer aqui uma declaração eu diria, de admiração. O sistema americano, apesar de tudo, com todos os Trumps, com todos os tribunais, com tudo isto, é um sistema admirável que consegue, desde há muitos anos, há 200 e tal anos, garantir que 50 e tal Estados que se juntaram, não se partiram, contrariamente ao Brasil. Os Estados no Brasil
muitos deles nascem de outros Estados já existentes. Nos Estados Unidos, não. Os Estados juntaram-se para fazer uma espécie de uma aliança que são os Estados Unidos da América. Apesar de tudo, das grandes diferenças entre eles, o sistema americano, mesmo elegendo pessoas como Trump, apesar de tudo, tem alguns checks and balances que têm garantido aos Estados Unidos, no plano internacional, nacional e no plano internacional, um papel de principal país do mundo. Claro. Cá estaremos também, apesar de faltarem ainda uns meses, como o embaixador sublinhou, cá estaremos para analisar aquilo que se vai passando do lado do Atlântico. O programa fica por aqui hoje, continua a acompanhá-lo nos sites do Jornal Económico e para a semana cá estaremos para rever algumas das matérias dadas no programa de hoje. Obrigado e até lá.